Hoje é 10 de maio de 1789 e estou escondido numa casa simples no Rio de Janeiro. Você aguentaria 1072 dias trancado numa cela sem saber se sairia vivo? Eu vou descobrir isso. Lá fora, mais de 30 companheiros ainda acreditam que vamos libertar Minas Gerais da coroa portuguesa. Mas eu já sei o que vai acontecer esta noite. E nenhum desses planos vai conseguir me salvar da forca. Sou alferes, jovem, e desde o ano passado faço parte de uma conspiração perigosa contra Portugal. O medo aqui não é só de soldados, é de um imposto chamado derrama, capaz de destruir famílias inteiras. Lá em Vila Rica, essa cobrança forçada de impostos atrasados assombra qualquer morador endividado. Vim de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, achando que aqui estaria mais longe de olhos atentos. Andando por essas ruas estreitas, percebo como Vila Rica respirava riqueza e desconfiança ao mesmo tempo. Aqui ninguém fala alto. As ideias mais perigosas do Brasil colonial nascem em sussurros entre amigos. Reunimos oficiais respeitados, poetas talentosos e homens de posses, sonhando com uma república distante. Entre nós está um tenente-coronel experiente e 3 poetas conhecidos, gente respeitada, não bandidos. Discutimos o desenho de uma bandeira nova, um triângulo representando a Santíssima Trindade. Um colega defendia outro símbolo, um índio quebrando as próprias correntes, o Brasil se libertando. Trocamos cartas escondidas com cuidado, porque uma simples folha de papel pode virar prova contra nós. Cada reunião parece inofensiva por fora, apenas amigos conversando, um jantar comum, uma visita qualquer. Mas por dentro dessas paredes, desenhamos com calma um levante contra o império mais rico do mundo. Eu ainda não sabia, mas um desses rostos ao meu redor guardava um segredo capaz de destruir tudo em segundos. Confiávamos uns nos outros, como se essa confiança antiga bastasse para nos proteger de qualquer perigo. Foi exatamente nesse momento que tudo começou a desmoronar, sem que eu percebesse a tempo de reagir. Foi em meados de março que tudo mudou, sem que eu entendesse exatamente qual era o motivo real. Um homem muito próximo de mim procurou o governador em segredo e contou tudo sobre nosso plano. Poucos dias depois, a derrama foi suspensa do nada, sem explicação oficial para ninguém ao redor. Deveria parecer alívio para todos, mas para mim foi um alarme silencioso ecoando dentro do peito. Esse homem que me denunciou era justamente alguém que eu chamava de amigo verdadeiro há muitos anos. E ele me traiu. E eu não sei como vou seguir em frente depois disso. Ele passou a aparecer mais, sorrir mais, perguntar demais sobre meus passos pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu não sabia, mas cada movimento meu já estava sendo relatado ao vice-rei português naqueles dias. Comecei a notar olhares diferentes, passos discretos atrás de mim, um silêncio estranho nas vielas. Guardei comigo um bacamarte, dizendo a mim mesmo que era só precaução, nada além disso. Escondi 2 cartas comprometedoras no bolso do casaco, sem imaginar o preço que custariam em dias. Passei minha última noite livre numa casa emprestada, na Rua dos Latoeiros, sem saber quem bateria a porta. Já passa da meia-noite, quando ouço passos pesados subindo rapidamente a escada de madeira daquela casa escura. Não foi uma batida educada na porta, foi um golpe seco e violento, sem espaço nenhum para qualquer reação minha. A porta se abre com força total e homens armados entram apontando diretamente para mim, sem hesitar um segundo. Meu coração dispara descontrolado, mas meu corpo trava, como se essa cena já estivesse escrita há muito tempo. Seguro o bacamarte sem coragem de usá-lo, sabendo perfeitamente que resistir só pioraria tudo naquele instante. Um soldado grita meu nome completo, o nome que a coroa portuguesa já conhecia antes mesmo de me encontrar aqui. Sinto mãos estranhas revistando meu corpo, tirando as 2 cartas escondidas dentro do meu casaco de linho. Essas cartas,
escritas por amigos de confiança, se tornam agora provas frias e definitivas contra todos nós. Se você quer entender até onde essa traição vai chegar, se inscreve agora para não perder o que vem a seguir. Sou empurrado escada abaixo, sem tempo de pegar nada, sem tempo sequer de me despedir de qualquer pessoa amiga. O ar frio da noite carioca bate no meu rosto, úmido, pesado, cheirando forte a maresia e a um medo antigo. Colocam algemas pesadas nos meus punhos, o metal gelado marcando minha pele quase imediatamente naquele instante. Sou arrastado pelas ruas escuras e silenciosas, escoltado como se eu fosse perigoso demais para andar sozinho. Vizinhos abrem janelas discretamente, observam tudo em silêncio absoluto, ninguém ousa perguntar nada em voz alta. Eu estava falando com um homem mais velho, parado numa esquina escura, segurando o lampião aceso, quando ele desviou o olhar rapidamente de mim e saiu andando. Somos levados até o cais molhado, onde um pequeno barco espera para atravessar a baía completamente escura. A Ilha das Cobras aparece à frente. Uma sombra maciça e silenciosa, recortada contra o céu sem nenhuma estrela. O barco balança forte, a água bate contra o casco de madeira e meu estômago revira junto com cada onda. Ao pisar na Ilha Fria, percebo que ali dentro não existem regras que eu conheça, apenas ordens frias da coroa. Sou levado direto para dentro da fortaleza, sem parar, sem explicação nenhuma, sem uma única palavra gentil. Portões pesados de ferro se fecham atrás de mim, com um som metálico que ainda ecoa forte nos meus ouvidos. Nesse exato instante, o jovem alferes que sonhava com liberdade deixa de existir por completo e para sempre. A partir de agora, só existe o prisioneiro que a coroa portuguesa decidiu criar propositalmente nesta noite. Dentro da fortaleza fria, raspam completamente minha cabeça. Dizem que é para evitar piolhos na cela apertada. Tiram todas as minhas roupas e me entregam uma camisa rota, fina demais para o frio intenso que sinto agora. A cela é pequena e úmida, com apenas uma fresta de luz entrando devagar pela pedra grossa da parede antiga. Fico praticamente incomunicável ali dentro, sem visitas, sem cartas, sem notícia alguma de qualquer companheiro. Não sei quem mais foi preso comigo naquela noite, nem quem ainda segue livre em algum canto de Minas Gerais. Todos os dias me pergunto se os poetas que dividiam meus sonhos também estão trancados numa cela como esta. O silêncio aqui dentro pesa muito mais do que qualquer grito que eu já tenha escutado lá fora, nas ruas antigas. Alguns dias depois, sou levado ao meu primeiro interrogatório formal, dentro da própria fortaleza gelada. Explico que carregava a arma por medo de ser preso sozinho nos matos, longe de qualquer ajuda ou socorro perto. Cada palavra que digo agora pode incriminar um amigo querido, ou talvez aliviar um pouco o meu próprio castigo. Penso nos poetas, no tenente-coronel, em todos que sonharam comigo essa mesma liberdade impossível de alcançar. Só descobriria o destino de cada um deles muito tempo depois, quando o processo finalmente chegasse ao fim. A única certeza que tenho agora é que essa cela apertada será minha casa forçada por muito tempo ainda. 1072 dias inteiros foi esse o tempo exato que passei preso dentro dessa fortaleza fria e úmida. O processo se arrastou bem devagar, entre depoimentos longos, silêncios pesados e esperas que pareciam eternas. No fim das contas, fomos todos julgados juntos, réus de um mesmo sonho que a coroa chamou oficialmente de traição. A rainha decidiu perdoar quase todos os condenados, trocando a morte pelo degredo forçado em colônias africanas. O tenente-coronel, os poetas, quase todos os meus companheiros partiram vivos rumo ao exílio na África. Só o meu nome permaneceu firme na sentença final, o único que realmente pagaria com a própria vida naquele dia. E chegou o dia que eu sabia que chegaria. O dia que eu tentei não imaginar durante 1072 noites. Em 21 de abril de 1792, sou levado a pé até a Praça da Forca, sob escolta real. O patíbulo foi erguido bem alto.
para que todos pudessem ver de longe o corpo do alferes que sonhou demais. Sinto a corda no pescoço, o silêncio da multidão, e sei que esse instante vai atravessar séculos de história. Meu corpo vira símbolo duradouro, minha morte vira aviso claro, e meu nome vira parte da história do Brasil. Ser capturado por sonhar com liberdade custou absolutamente tudo que eu tinha, menos a memória que deixei viva. E você, teria coragem de arriscar tudo o que tem por uma liberdade que talvez nunca chegasse a ver? Pensa nisso. Contar essa história de dentro, sentindo cada passo, muda completamente a forma como você entende o Brasil. Se você chegou até aqui, já entende mais sobre isso do que a maioria das pessoas vai entender durante toda a vida. Se inscreve agora no canal para continuar vivendo a história do Brasil em primeira pessoa comigo toda semana.